O Brasil brinca com fogo. Ele é um grande manipulador, é portador de transtornos delirantes persistentes. É evidente a sua paranoia, a ocorrência de uma ideia delirante única, ou ideias delirantes, em geral persistentes. Essas são frases soltas de um cronista paraense chamado Sérgio Barra, a respeito do ditador venezuelano Hugo Chávez, se referindo ao fato de Lula se aproximar muito da Venezuela, de Hugo Chávez. E agora o Lula diz que a democracia é relativa, respondendo a seguinte pergunta durante uma entrevista: por que o senhor e seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Eu não sei qual a intenção dessa pergunta, nem sei se parte da esquerda brasileira não considera, a Venezuela uma ditadura, mas o Lula foi no mínimo ingênuo ou infeliz em dizer que a democracia é relativa, se referindo ao governo da Venezuela, ou dizendo que há democracia na Venezuela. Me parece que uma das coisas que ele disse nessa entrevista, inclusive nessa frase, é este é o sentido do que ele disse. Dizer que a democracia é relativa se referindo ao governo da Venezuela, ou dizer que na Venezuela existe uma democracia diferente da que existe no Brasil, é muito perigoso no atual momento em que estamos vivendo, porque dá vazão, abre fretas para aquele discurso da ultradireita brasileira que diz que nunca houve ditadura no Brasil. Ouvi dizer, inclusive, que o número de mortos que houve em 1974, a 1985, os 20 anos de ditadura, o número de mortos que houve nesse período não chega nem na metade do número de mortos das 2 primeiras semanas do governo Fidel Castro em Cuba, quando o Fidel e o Che Guevara tomaram o poder em Cuba. E também não chega nem na metade das 2 primeiras semanas do governo do general Augusto Pinochet, quando ele deu um golpe no Chile. O número de mortos que houve em 20 anos de governo militar no Brasil não chega nem na metade das 2 primeiras semanas ao golpe que sucedeu no Chile, quando o Pinochet tomou o poder. E por isso, segundo a ultradireita, nunca houve nenhuma ditadura no Brasil. Esse discurso ele foi encabeçado principalmente pelo Olavo de Carvalho. É um discurso um tanto engraçado, mas é trágico, porque se nós formos analisar essa questão por essa ótica, tomando como base o número de mortos, então nem o general Augusto Pinochet nem o Fidel Castro são ditadores diante do Mao Tse Tung, que segundo alguns historiadores chineses matou mais gente que o Hitler e o Stalin juntos. Então esses 2 ditadores aqui da América, o general Augusto Pinochet e o Fidel Castro, não chegam a ser ditadores diante do Mao Tse Tung. O nome disso é razão e proporção. E agora vem o Lula e diz que a democracia é relativa, se referindo ao governo da Venezuela. Talvez o Lula não tenha notado, mas estamos vivendo uma nova era dos extremos, onde os radicalismos se afloram, principalmente de 2 lados. O Hugo Chávez sempre quis encabeçar uma esquerda radical aqui na América Latina, que seguiria ainda o marxismo ortodoxo, pelo que me parece. E, por outro lado, o Donald Trump ele lidera uma ultradireita que chega a negar a ciência para justificar isto ou aquilo, e também incita a política bélica dos Estados Unidos. Então, o Lula foi no mínimo ingênuo ou infeliz, como dizia o general Mourão, quando um membro do governo Bolsonaro falava merda. Cada vez que um membro do governo Bolsonaro falava merda, o general Mourão dizia: ele foi infeliz. Então, é isso.